Erradicação do trabalho infantil. Entidades do Amazonas se unem para lançar projetos e tirar crianças e adolescentes da exploração. Ex-secretário de Saúde, Pedro Elias, deixa o Centro de Detenção Provisória Masculino para cumprir prisão domiciliar. Sexta-feira de tempo fechado na capital e a previsão é de mais chuva nos próximos meses. E o roteiro completo para o seu fim de semana na nossa agenda cultural. É agora, no A Crítica na TV. Olá, boa noite para você. No Amazonas, cerca de 60 mil crianças e adolescentes exercem algum tipo de trabalho. Um número que abre a discussão para o que é uma ocupação digna e o que é a exploração dos direitos desses jovens. Para ajudar a identificar esses problemas, o governo vai implantar projetos para erradicar o trabalho infantil em todos os municípios do Amazonas. Nas esquinas ou nos semáforos, exemplos claros de agressão aos direitos de pessoas que deveriam ser protegidas pela sociedade. No Brasil, o trabalho infantil atinge mais de 2,5 milhões de crianças e adolescentes. Em todo o Amazonas, 60 mil crianças e jovens entre 5 e 17 anos exercem algum tipo de trabalho, a maioria na agricultura ou no comércio. Para muitas famílias é difícil enxergar a diferença entre o trabalho que educa a criança e a exploração da mão de obra infantil. Por exemplo, uma criança de 5 anos ajudar a mãe a colocar a mesa é trabalho infantil? Claro que não. Ali ela está inserida dentro de um contexto e sob a supervisão de um adulto que ela tem responsabilidade de contribuir para o bem-estar da família. Outra coisa é eu colocar uma criança de 10 anos, como acontece muito aqui em bairros um pouco afastados daqui do centro da cidade, uma criança de 10 anos que simplesmente fica responsável por todas as atividades da casa, tomando conta dos seus irmãos de 7, 5, 3, 2 anos. Isso é comum o Conselho Tutelar encontrar. Isso é trabalho infantil. Riquelme conhece bem essa realidade. Mais velho entre 10 irmãos, ele conta que trabalha desde os 9 para ajudar a mãe a sustentar a casa. Começou vendendo veneno para formiga nas ruas do bairro onde mora. Tem pessoas que podem escolher, eu quero trabalhar ou não quero. No teu caso, tu pôde fazer essa escolha? Não, assim, eu não tive essa escolha e nem tive, assim, dizemos, tempo para ter brincadeira naquela época. E ali era uma situação muito delicada da família e eu, como filho mais velho, tinha que tomar a frente disso. Senão a família, assim, alguns menores iam ter que passar fome. Imagine o que é trabalhar o dia inteiro como ajudante de pedreiro e à noite ir para a escola. Aos fins de semana, em vez de descanso, mais trabalho, agora numa pizzaria. Acredite, essa foi a rotina do Riquelme quando ele tinha apenas 14 anos de idade. Mas um encontro inesperado mudou a trajetória do garoto. Certo dia estava num ônibus vendendo picolé quando encontrou uma menina da mesma idade com um colete de menor aprendiz. E assim ele entrou para o projeto. Conseguiu emprego de carteira assinada numa fábrica. Trabalha 4 dias e no 5º estuda. Tem aulas de administração, empreendedorismo. Chegam aqui com muita força de vontade. A gente precisa canalizar essa força de vontade no foco principal, que é a capacitação para o mercado de trabalho. Então, assim, essa avidez ela precisa ser canalizada de maneira correta. Então, ela perpassa pela capacitação, perpassa pela instrução. Então, aqui a teoria, no mercado de trabalho é a prática. Incentivar ações como essa é a missão de 27 entidades que se uniram para formar o Grupo Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil. Coordenado pela Secretaria de Assistência Social, ele promete implementar projetos em todos os municípios do Amazonas. Uma mãe, um pai, por dificuldade nesses municípios, ou numa zona rural, ou na situação de vulnerabilidade que vive, muitas vezes envia seu filho ou sua filha para morar com um tio, com um parente, e naquela proposta de que lá ele vai ter uma melhor educação, que lá ele vai ser tratado como os filhos daquele parente, e na verdade muitas vezes não é isso que acontece. Fora da rua e dentro da sala de aula, Riquelme conseguiu enxergar um novo futuro, bem maior do que ele esperava. Hoje eu quero ser empresário, bem-sucedido e, acima de tudo, depois disso, em gratidão, criar uma ONG para abrigar pessoas que não têm condições assim de
bem de vida e estão na rua e precisam de ajuda. Pessoas foram presas na manhã de hoje durante a Operação Alegoria Proibida, deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública. 10 adolescentes também foram apreendidos. Foram mais de 200 mandados de prisão preventiva, busca e apreensão expedidos pela Justiça do Amazonas e relacionados aos crimes de tráfico de drogas, roubos, furtos e homicídios. A Operação Alegoria Proibida começou em janeiro e já foi realizada nos municípios de Manacapuru, Careiro Castanho, Itacoatiara e Parintins. Após decisão do Tribunal Regional Federal em Brasília, o ex-secretário de Saúde, Pedro Elias, saiu hoje do Centro de Detenção Provisória Masculino para cumprir prisão domiciliar. O ex-secretário foi preso no dia 14 de dezembro durante a Operação Custo Político da Polícia Federal, um desdobramento da Operação Maus Caminhos. Um incêndio destruiu uma casa no bairro Nova Vitória, na zona leste da cidade, nesta manhã. Ninguém ficou ferido. Segundo o Corpo de Bombeiros, as causas do incêndio ainda não foram identificadas. E para quem acha que janeiro choveu muito, é melhor se preparar. Para os próximos 3 meses, a previsão é de chuvas ainda mais intensas. Na previsão meteorológica, deve chover um pouco acima da média. O problema é que essa média já é alta. Em janeiro, choveu 215 milímetros. Para fevereiro, são esperados entre 216 e até 336 milímetros de chuva. E deve permanecer assim até abril, quando termina o efeito Laninha, que esfria as águas do Oceano Pacífico e acentua o chamado inverno amazônico. Fica o alerta, principalmente para quem mora em áreas sujeitas a deslizamentos de terra. Realmente, né, o solo tem uma capacidade de absorver a água, né? Essa capacidade já deve estar chegando no seu limite, né? E aí, quando esse limite é atingido, começa a deslizar, né? Quer dizer, pode deslizar, né? Começa a escorrer na superfície, podendo acontecer o deslizamento. Então, atenção redobrada no período chuvoso. E deve faltar água em mais de 50 pontos da Zona Leste neste fim de semana. Bairros e conjuntos dessa região da cidade vão ficar sem o serviço no próximo domingo. Segundo a Manaus Ambiental, uma paralisação no fornecimento de energia programada pela Eletrobras Amazonas vai afetar as unidades abastecidas pela Estação de Tratamento Ponta das Lajes. Os serviços de energia elétrica acontecem na linha de transmissão Mauá 3, na Cidade Nova. Para saber quais os locais que vão ficar sem o abastecimento de água, basta acessar o portal acritica.com. E veja a seguir, a estrutura da ponte da rua Itaeté, do bairro Multirão, está comprometendo o trabalho dos feirantes. O local já deveria ter sido interditado, mas até o momento nenhuma providência foi tomada. Agora em Manaus são 7h22, o A Crítica na TV volta no instante só.